Pessoal, então, meu nome é Sandra, e aí a gente não era a intenção de dar a governança ali em cima, mas era um primeiro slide para a gente começar a pensar, né? Para a gente ter essa pergunta em mente. Chefias de gabinete e governança, qual é a relação que a gente tem aí? A temática do artigo, o título do artigo, é a atuação das chefias de gabinete frente à governança de uma universidade multicamp. Então, esse também é um fator que é relevante para o estudo, de ser multicamp, o caso da UTFPR, e se refere a uma pesquisa, um trabalho em andamento. Para fazer uma contextualização, por quê? Né? Por que essa temática assim, bem específica? Eu sou servidora da UTFPR há 19 anos, em 18 destes atuei em gestão, em diferentes cargos. Atuei, quem é da instituição conhece, atuei no DERAC, que é a nossa secretaria, atuei no departamento de ensino, na chefia desses departamentos, né, no departamento de ensino, isso no Campus Dois que é a minha origem. Na Secretaria de Gestão Acadêmica, na assessoria dos cursos de graduação, e aí há quase 9 anos no gabinete, sendo 7 anos na chefia de gabinete do campus e agora 1 ano e pouquinho na chefia de gabinete da reitoria. E essa vivência de universidade, especialmente de gestão, traz uma reflexão, que eu acho que ela é importante para qualquer instituição, pensando no seguinte sentido: a máquina universitária é complexa. O que é que faz com que ela rode? Né? O que é que está fazendo com que a máquina rode? E aí, pensando na UTFPR, nós temos uma universidade, né, paranaense, temos 13 campi, com uma dispersão geográfica grande, né? Estamos em todas as regiões do estado do Paraná, e temos alguns dados bem relevantes. Nós temos um curso de nível médio, 116 cursos de graduação, 63 programas de pós, que destes, né, derivam 82 cursos, mais ou menos 32.100 alunos, considerando alunos de graduação e de pós, e 3.531 servidores. Então, são números bem significativos e realidades bem distintas para a gente analisar. Além disso, a UTFPR tem uma história, claro que todas as instituições têm, mas uma história bem específica, porque ela teve a sua implantação em 1909, sofreu 4 transformações. Ela foi iniciada como Escola de Aprendizes Artífices, lá em 1909. Em 1937, se transformou em Liceu Industrial. Em 1971, como Escola Técnica Federal do Paraná. E em 1978, para o Cefet. E daí ainda alguns dados que são relevantes. Entre 89 e 2003, ela iniciou a expansão para o interior, que foram onde foram implantadas 6 unidades de ensino descentralizadas, que hoje são campos, né, os mais antigos. Em 2005, se transformou em UTFPR. Entre 2006 e 2013, foram criados mais 6 campi, que aí nós somamos os 13 campi com a Curitiba, aqui, reitoria, né, que foi o primeiro, né, somando os 13 campi que nós temos hoje. E a gente vive uma dicotomia se nós somos uma instituição consolidada ou se somos uma instituição jovem. Porque somos uma instituição antiga, consolidada desde sua fundação, né, desde seu início, mas somos uma universidade que tem somente 20 anos. E aí isso impacta, inclusive, em questões de rankings, por exemplo. Porque a depender de como ele classifica a instituição, em alguns nós somos considerados uma universidade jovem, e aí nós teríamos, digamos assim, critérios de avaliação diferentes, por ser uma universidade super jovem, mas a grande maioria nos classifica como uma instituição antiga, consolidada. Então, isso nos traz algumas dificuldades também. E aí, nesse sentido, a gente entra na questão da gestão, né? Aquela pergunta inicial lá, o que faz essa máquina rodar? E aí, pensando na gestão pública, nos últimos anos, ela tem, nas últimas décadas, né, nos últimos anos, ela tem tido uma mudança de foco, que ele se voltou para a questão, né, trazendo da iniciativa da parte privada, né, também para a gestão pública, buscando a questão de resultados, com exigência social de eficiência, de transparência, de qualidade na prestação de serviços. E aí a gente vai para esse viés da governança, né, o que é que nós precisamos ter na governança para que ela seja eficiente, tenha prestação de contas, tenha responsabilidade, tenha participação da comunidade, tenha fiscalização. Temos que pensar na governança para fazer a instituição funcionar. E aí,
né? Nesse sentido, a gente tem que pensar quem são os atores responsáveis por fazer com que a governança universitária funcione. Aí aqui uma pergunta para vocês, isso para a privada, mas principalmente pensando nas instituições públicas. Quem aqui já teve que equilibrar 3 demandas, 2 prazos impossíveis e um setor nervoso ao mesmo tempo? Isso, claro, citando alguns números modestos, né? Tiago está aí, Luciano, a gestão da gestão, né? Podem dizer que esses números são, normalmente eles são maiores, são bem mais que 3 demandas, bem mais que 2 prazos. E aí, nesse contexto, a dúvida, né, de tudo isso chegando ali, como se faz essa articulação? Pensando no caso da Universidade Multicampus, a articulação entre a gestão, né, a gestão macro e o funcionamento dos campi. E aqui, não vou comentar esse slide, mas tenham aí em mente a frase dele: o gabinete é o elo, ponto de articulação. Por que isso importa? E aí a gente entra na questão da pergunta da pesquisa, né? O que ela propõe. Antes, né, de eu começar a pergunta da pesquisa, queria contar uma história para vocês, rapidinho, para ilustrar, né, mais ou menos nesse sentido. Por que isso importa? E aí, por que a gente está fazendo essa pergunta? Bem recentemente, em 2024, né, ainda como chefe de gabinete lá do Campus dos Vizinhos, nós recebemos da reitoria um ofício que falava sobre o uso do e-agendas, que é a agenda pública, né, que tem os cargos de gestão que são obrigados a utilizar. E ele foi encaminhado para a direção-geral e para os diretores de área, que à época eram os atores obrigados a fazer a utilização. Menos de uma hora, mais ou menos uma hora depois que esse documento chegou, o gabinete do campus foi procurado por 3 setores diferentes que receberam. E cada um deles tinha uma interpretação diferente daquele documento. Um dos setores entendeu que não se aplicava, né, o que estava sendo orientado não se aplicava ao setor. O outro entendeu que não tinha tido alteração, né, era só no sentido de um reforço do que já estava sendo praticado. E o terceiro entendeu as mudanças que estavam sendo propostas ali, como que isso ia impactar. Atentem-se ao fato que a direção-geral recebeu também esse documento. Então, não era uma coisa que a gente estava orientando, não era uma coisa que tinha partido de nós. Mas todos procuraram o gabinete. Aí, por que o gabinete, né? Pensando nisso. Então, o gabinete ele não só, né, se a gente for, né, traduzir essa história, ele não só vai traduzir o texto, ele vai traduzir o sentido e a coerência institucional. Então, a pergunta da pesquisa, né, qual é a contribuição das chefias de gabinete para a governança universitária em uma instituição com estrutura multicamp, como é o caso da UTFPR. E aí a gente entra na questão das atribuições. Então, para fazer o levantamento das atribuições formais, foi iniciado o estudo fazendo o levantamento nos documentos institucionais, estatuto, regimento, organogramas, do papel formal das chefias do gabinete em si, né, e do papel formal das chefias de gabinete. Ele só foi concluído, né, como eu ainda estou em fase, com as 3 universidades do Paraná, a Federal, a Unila e a UTFPR, mas já foram elencadas todas as outras 69 e o estudo esse levantamento eu estou trabalhando com ele. E aí, nos documentos, a gente tem quais são as atribuições formais. No resumo, o gabinete teria como papel, e obviamente se aplica à chefia de gabinete, ter o apoio técnico, ter o trabalho administrativo, de expediente, de agenda e de eventos. Um trabalho administrativo, né, exclusivamente. Entretanto, como a observação, né, realizada e até pela vivência, né, que eu tenho, no papel informal, que é o papel que não está ali formalizado, onde está, de fato, a atuação do gabinete. Não que não haja esse papel formal, porque sim, ele é um norteador, né, das funções. Mas aí está a função estratégica, que o gabinete vai atuar na mediação institucional, mediação entre a alta gestão e os setores, por exemplo, aqui entre a reitoria, as pró-reitorias, as diretorias de gestão, entre a reitoria e os campi, passando, né, pelas direções gerais e pelas chefias de gabinete dos campi, vai fazer um papel de coordenação, de fluxo de informação, de articulação, como um filtro da alta gestão. Eu lembro que o professor Alexandre comentou em outra aula que inclusive que a gente falou sobre isso, que o gabinete poderia fazer a definição do que ia e do que não ia. É um fato, faz mesmo.
Então, a tese que de burocrata, o gabinete atua como um arquiteto de soluções ou de não soluções, porque a depender da função, né, de como o gabinete vai encarar e vai tratar essas prioridades, aquilo que, digamos, o determinado setor está esperando, ele pode não entrar ali na fila, pode ficar para depois, então aí entra a não solução, que também vai passar ali pelo papel do gabinete. E aí a questão de mérito, né, mérito da pesquisa. Já estourou teu tempo. Já. O mérito da pesquisa. O gabinete é uma infraestrutura invisível, né, porque é um ator intermediário, ele é essencial, mas ele é pouco estudado. De forma rápida, então, um levantamento que foi feito em algumas bases de dados, o Google Acadêmico, o CAPES e Cielo, não foi encontrado nenhuma publicação que trate especificamente da chefia de gabinete. Só falando das gestões, alta gestão, mas não especificamente do gabinete. A metodologia utilizada é um estudo de caso qualitativo, fazendo análise documental, e essa parte já foi feita. Entrevistas semi-estruturadas com as chefias de gabinete, com os gestores, diretores de campo, reitor e a alta gestão, que está pronto, mas não foi aplicado ainda, um questionário amostral com demais servidores e concluir o mapeamento das 69 universidades nesse levantamento das atribuições formais. E aí, depois, realizar a triangulação de dados e através da análise de conteúdo da Bardan. E o objetivo é entender o papel das chefias de gabinete entre as atribuições formais e as práticas informais e como o papel desempenhado atua na governança. Os achados parciais mostram que a força e o papel estratégico está nessa atuação informal, que é o principal atuação na governança, e os desafios que já foram elencados é a necessidade de uma redefinição formal desse papel, uma necessidade de validação, no sentido de validação do trabalho realizado. Porque como isso não está formalizado, a depender de como é encarado pela gestão e pelos demais atores, tem que validar. Uma quantidade grande de troca de servidores, porque como é um cargo de confiança diretamente ligado à alta gestão, normalmente quando muda o gestor, muda a chefia de gabinete, então muda um trabalho que já estava sendo feito. Sobrecarga de trabalho, porque é um setor que geralmente conta com poucos servidores, ausência de padronização e ambiguidade de autoridade. As limitações da pesquisa se referem ao estágio atual que ela está, né, porque não foi concluída, o olhar da pesquisadora, que pode ser, por mais que tenha um olhar privilegiado, mas pode vir enviesado justamente por estar se referindo à própria prática, por se tratar de um caso único, né, uma única universidade, então, por mais que ela é ampla e tenha essa possibilidade de analisar os campi, mas não está se referindo a outras instituições, o fato de que a gestão, a governança e a atuação das chefias de gabinete tem variação institucional, cultural e individual, e que esses fenômenos de gestão e governança são dinâmicos, então, por ter um recorte temporal, ele pode mudar conforme muda as teorias. As principais contribuições tem no nível institucional, acadêmico e de aplicações futuras. Institucional, o que ele pode trazer para a gente aplicar aqui na universidade para melhorar a questão das atribuições, de capacitação, de recomendações. Contribuições acadêmicas, por ser um ator pouco estudado, então a gente poder avançar nesse estudo dos atores intermediários. Ampliação da compreensão da governança multicamp e tendo base para futuras pesquisas. E aí algumas aplicações, né, que eu estou pensando em desenvolver modelos de integração e fluxo de comunicação que podem ser replicáveis nos campi e em outras instituições também. E aí, só para encerrar, professor, juro que estou terminando, para a gente pensar no posto Ipiranga. Todo mundo sabe que tudo se encontra no posto Ipiranga, então, se não se sabe resolver, onde você vai? Vai no gabinete. E, para fechar realmente, para que a gente sempre lembre que o gabinete não é apenas a mão que escreve, não é apenas o administrativo, o burocrático, mas ele atua ali dentro do gabinete como o coração da governança da instituição. Obrigada. Desculpe.